Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Eu sou a professora Shirley Barros, tecnóloga em Radiologia com especialização em ensino do superior. Vamos lá, vamos começar a nossa aula? Olha, dentro do nosso material didático que está lá na sua plataforma, a gente tem os tópicos, que são os tópicos especiais, sistema respiratório. Vamos conhecer o nosso sistema respiratório? Vamos falar a introdução sobre eles? O que fala sobre o sistema respiratório? Vai dizer que o aparelho respiratório ou o sistema respiratório, ele é responsável por processar a respiração, permitindo a entrada e a saída do ar dentro do organismo. Então, ele faz esse processo, ele tem a responsabilidade de trazer o ar para dentro dos pulmões e, ao mesmo tempo, impulsionar esse ar para fora dos pulmões. Então, nesse momento, o que acontece? Acontece a hematose. Então, ele promove a hematose. O que é essa hematose? É a troca gasosa que ocorre, a captação de oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, ela vai fazer essa troca. A hematose, ela vai fazer isso, a troca, vai mandar oxigênio para os pulmões e liberar por meio o gás carbônico. Ele é também responsável por umedecer o ar. Então, todo o sistema respiratório ele vai trabalhar dessa forma, tá? Olha, a respiração ela é uma característica básica dos seres vivos, tá? O principal órgão do sistema respiratório é o pulmão. Então, quem vai dizer isso pra gente é Santos, 2014, lá na página 83. Tudo bem? Vamos para o tópico 2, e dentro do tópico 2, nós vamos falar sobre a respiração humana. Vamos lá? O que diz sobre a respiração humana? Fala que a respiração humana normal é feita por via nasal. Então, aquela que é normal, a gente respira pelo nariz, Porque tem algumas situações atípicas que o paciente ou a pessoa vai ficar respirando pela boca. Isso é fora, não é normal, tá? Então, ele permite que o ar inspirado, que o ar, quando entra pelo nariz, seja purificado, filtrado, umedecido e umidificado antes de chegar aos pulmões. Por isso que nós temos os pelos, os pelos na cavidade nasal, que eles vão fazer isso. Eles vão purificar, umidificar, antes que esse ar ele chegue aos pulmões, tá bom? A respiração oral, ela pode ser causada por uma obstrução. Então, ela não é normal, ela é algo que a gente pode dizer patológico, é algo que é uma anomalia, Mas a respiração oral, ela pode ser causada por uma obstrução nasal, Das vias aéreas superiores, ou por um hábito que faz com que a passagem do ar passe pela boca. Sendo que, quando a passagem do ar, ela entra pela boca, pela cavidade oral, ela não vai ser de forma filtrada, ela não vai ser umidificada, aí você sente um pouco ressecado essa garganta, Por isso acontece isso. Estruturalmente, o sistema respiratório, ele consiste em duas partes, A parte que a gente pode dizer que é superior do sistema respiratório, e aí vai incluir o nariz, a cavidade nasal, a faringe, que é a área da garganta, tá incluindo toda aí nessa parte que a gente pode dizer que é a parte superior do sistema respiratório, a parte superior do sistema respiratório, tá? A parte inferior do sistema respiratório, a gente pode dizer que consiste em laringe, porque a laringe já está nessa região, mas aqui, mais abaixo, que é a caixa de voz. A traqueia, que é esse tubo, que a gente pode dizer, é o tubo de vento. Os brônquios, a gente pode dizer aqui, ó, essa árvore, que é parecida uma árvore, é os brônquios, ramificando, e os pulmões. Então, essas estruturas, elas vão fazer parte, mas do sistema, respiratório inferior,
tá bom? Quem tá falando isso pra gente é a doutora Derrickson, 2019, lá na página 449, tá? O funcionamento, o sistema respiratório também é dividido em duas partes. Quando nós falarmos em funcionamento, nós vamos pensar em duas partes, tá? Olha, nós temos a primeira parte, ela é a parte condutora. Ela consiste em uma série de cavidades e tubos interligados. É um tubo interligado ao outro, para trabalhar harmonicamente, tá? Tanto fora quanto dentro dos pulmões, né? E nariz, cavidade nasal, né? Faringe, laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, eles todos vão estar fazendo parte dessa função, que é a função condutora, tá? Para conduzir o ar, vai encaminhar o ar para dentro dos pulmões, tá? Nós temos a segunda parte que a gente vai dizer que é a parte respiratória. E na parte respiratória, ela consiste em tecidos interior, né? Os tecidos interior dentro dos pulmões, tá? Olha, nos quais ocorre a troca gasosa. Então, dentro dos pulmões, lá no seu interior, vai ocorrer a parte gasosa. A gente está falando da parte respiratória, né? Que é entre o ar e o sangue, bronquíolos, respiratórios, duetos alveolares, saco-alveolares e os alvéolos. Então, a gente tem os alvéolos, sacos alveolares, os alvéolos, né? Que estão aí no finalzinho dessa árvore brônquia, é que vão estar fazendo essa troca, né? Entre o ar e os bronquíolos, ela vai estar fazendo esse processo, e a gente vai dizer que esse é um processo respiratório. Quem fala isso pra gente é a doutora Derrickson, 2019, na página 449, tá? Vamos continuar a função do sistema respiratório. O que o sistema respiratório faz, né? Qual é o objetivo dele, o que ele tem aí pra gente? Então, dentro da função, nós temos, possibilita a troca gasosas, que é a ingestão, né? Coloca o oxigênio, o O2, para integrá-lo às células corporais. E a remoção, né, do carbono, né? CO2, que é produzida pelas células do corpo. Então, lá nos pulmões, ele vai estar fazendo, lá nos alvéolos pulmonares, essa troca, que a gente vai dizer que é a troca do oxigênio, né, o O2, e o dióxido de carbono. Ele vai estar fazendo essa troca aí, né? Ainda dentro da função, a gente tem o pH, né? Ela vai ajudar essa regulação de pH do sangue. Então, a gente tem a regulação de pH aí na função dos pulmões, tá? Ele também tem como função conter os receptores para os sentidos, do olfato, né? Filtra o ar inspirado, produz sons vocais. Sem o ar, a gente não teria como fazer esse som, né? Que a gente pode dizer a fonação, tá bom? E elimina água e calor. Então, o pulmão, ele tem todas essas funções que são características dele, tá? Vamos lá, vamos passar mais um pouco. Esse daqui é o tópico 2.1. A gente vai falar agora do aparelho respiratório, mas vamos falar especificamente desses órgãos que vão conter, ou que vão fazer parte desse sistema, chamado de sistema respiratório, tá? Olha, o nariz é a parte mais visível, né, da nossa história. Ele é um órgão especializado, né, da entrada para o sistema respiratório, que possui uma parte externa, essa parte que nós estamos vendo, ela é mais visível, né? E a parte interna, que a gente pode dizer que ele é inferior ao crânio, chamada de cavidade nasal. E nessa cavidade nasal, nós vamos ter aí 3 conchas nasal, a concha superior, média e inferior. Então, ela faz assim as 3 conchinhas interiormente, tá? Então, a gente tem essa primeira parte, que a gente pode dizer que é a parte externa, né? Aí temos ainda a divisão que é o septo nasal, fazendo a divisão da narina direita e esquerda.
Tranquilo? Temos as coanas mais abaixo, internamente, aí dentro dessa anatomia que a gente pode dizer que é o nariz. Tranquilos? A parte externa, ela consiste em ossos e cartilagem recoberto com pele. Olha, esses ossos e a cartilagem, né, a parte da cartilagem nasal, ela é toda recoberta com pele, com tecido epitelial, tá? Com uma túnica de mucosa, e o nariz possui duas aberturas, chamadas de narinas. Então, a gente tem o septo nasal, fazendo aí a divisão das aberturas, que é chamada aí de septos, que são chamadas de narinas, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, página 450. A cavidade nasal é um espaço amplo abaixo dos ossos nasais, né? E acima da cavidade oral. Então, a cavidade oral, né? Os ossos, então, essa região. A cavidade, ela vai se ligar à faringe por meio de duas aberturas, chamadas de coanas. Então, há coanas, que elas estão aqui nessa região. Por trás da coanas, eu já tenho a região chamada de faringe, tá? Tranquilos? Nós temos aí 4 seios paranasais, né? Nós temos 2 seios frontais, 2 seios etimoidais e 2 seios maxilares. Mais internamente, nós temos o etimoidal, tá? Então, a gente tem aí os duetos, que a gente pode dizer os duetos lacrimais, também se conectam nas cavidades, que a gente pode dizer nas cavidades nasais, tá bom? Então, a gente tem os seios frontais, seios maxilares e seios etimoidais, tá bom? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, lá na página 450. As estruturas internas do nariz são especializadas em 3 funções básicas. Vamos ver quais são as funções, né? A gente tem a primeira função do nariz, que ele é filtrar, aquecer e umedecer o ar, né, inspirado. Então, já começa que esse ar que nós inspiramos, né, esse ar ele deve ser de forma aquecido, umedecido, né, no momento, e filtrado, no momento que a gente encaminha ele para o pulmão, tá? 2, detectar. O que ele detecta? Ele detecta estímulos olfatórios, né, que são os odores. Isso daí também é função do nariz, né? A gente tem também o terceiro, que é modificar. Ele modifica as vibrações do som da fala, tá? Então, cada um tem o seu som aí específico. Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 400, a página 451. Nós temos outra região, a região chamada de faringes, tá? Logo aqui atrás, a região das faringes, tá? Então, é um tubo afunilado que começa nos coanos. Os coanos nós já vimos ainda há pouco, no outro slide anterior, que os coanos estão lá, né? Logo atrás, né? Passando a região, né? Da região nasal, nós vamos encontrar os coanos. E se estende até abaixo do pescoço. Então, a faringe, a gente vai ter uma extensão dela bem longa, tá? Ela localiza-se posteriormente à cavidade nasal. Então, atrás da cavidade nasal e a cavidade oral, nós vamos ter essa faringe, né? Nem tanto que nós temos oronfaringe, que é a parte oral, e nasofaringe, ainda tem essa pequena divisão, tá bom? E anterior às vértebras, que a gente pode dizer, anterior às vértebras cervicais, né? Elas estão antes, então aqui por trás eu tenho quem? As vértebras cervicais, aí na localização do pescoço, tá? A faringe, ela funciona como uma passagem para o ar. E é para o alimento, né, fornecer uma câmara de ressonância para os sons da fala. E se aloja as tonsilas. As tonsilas estão alojadas lá, que participam na resposta imune a invasores estranhos. Então, as tonsilas, elas fazem parte do sistema imunológico, né, trabalhando para nos defender, tá bom? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 451. Vamos falar da laringe?
Vamos ver quem é a laringe? Olha, a laringe ela é um tubo curto de cartilagem revertido por uma túnica mucosa, né? Que conecta a faringe com a traqueia. Então, a laringe, ela vai fazer a conexão, ó, a conexão, né, dos dois, que é conectar a faringe com a traqueia. Vai fazer essa conexão, tá? Ela situa-se na linha mediana do pescoço, anterior, né, a quinta e a sexta vértebra cervical. Entre a quinta e a sexta vértebra cervical, nós encontramos aí a laringe. Quem fala isso pra gente? É a tutora Derrickson, 2019, na página 452, tá? Nós temos a cartilagem tireoide, né? E aí a gente tem a tireoide e logo aqui em cima nós temos a cartilagem. Então, o seu nome popular é chamado de pombo de Adão, tá bom? Ele reflete o fato de que, frequentemente, maior nos homens, nós visualizamos, ela é bem maior nos homens do que nas mulheres, em função das influências dos hormônios sexuais, tá? Masculino durante a puberdade. Então, durante a puberdade, quando está aflorando esse hormônio no povo masculino, ele faz o aumento dessa cartilagem. Então, a gente pode dizer que ele é mais visível nos homens do que nas mulheres. Fica mais ou menos nessa região aqui do pescoço, tá? Nós temos aí a epiglote, né? E a epiglote, ela é um pedaço foliado grande de cartilagem elástica. Então, a epiglote, ela é essa região. Aqui são as cordas vocais e aqui é a região da epiglote, tá? Então, ela é essa cartilagem elástica, né? Recoberta por epitélios, tá bom? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 452, tá? E aí nós temos a túnica mucosa da laringe, que forma os dois pares de pregas. Então, a gente tem essas duas pregas sendo formada aí por uma túnica, né, da laringe. Um par superior, chamado de pregas vestibulares, a gente tem a região superior. E aí nós temos as pregas falsas, tá? E um par inferior, chamada de pregas vocais. Então, as pregas vocais, elas são chamadas de verdadeiras. Então, aí você tem aí quatro pregas, né? São duas superiores e duas inferiores, duas falsas e duas verdadeiras, para poder sair o som da voz, tá bom? As pregas vocais, elas produzem o som durante a fala e o canto, né? Contém ligamentos elásticos estendidos entre pedaços de cartilagens rígidas, né? Como as cordas de um violão, tá bom? Então, quando começa a ter falhas ou tem alguma alteração, geralmente isso reflete na voz da pessoa, né? Até quando as gargantas estão inchadas, elas também vão refletir aí nessa região. Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, na página 452. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos falar da traqueia. A traqueia, ela é uma passagem tubular, olha só. É como se fosse um tubo de cano. Aquele tubo de cano que a gente vê a saída de água quando vai lavar roupa na máquina de lavar. É igual, parecido aquele cano com vários anéisinhos, tá? Então, ela faz o quê? A passagem para o ar, né? E localiza-se anterior ao esôfago. Então, a traqueia, ela é responsável por encaminhar o ar para os pulmões, tá? Opa, deixa eu voltar. Ela estende-se da laringe até a margem superior da quinta vértebra torácica, na qual divide os brônquios principais direito e brônquios principais esquerdo. Então, quando chega no finalzinho, eu tenho o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Ela vai fazer esse encaminhar. Ela vai fazer encaminhar o ar para os pulmões e ela também não é lisa. Ela é assim como se fosse vários anéisinhos, né, de formado de cartilagem, você observa aqui. Porque senão ela iria colabar, ela iria colar e aí não teria até como passar o ar, né?
Então, igual a boquinha do balão, quando você pega, né? Ele tem aquela parte que é mais redondinha, mas se você pressionar muito um com o outro, a pontinha, ela vai colabar, não vai ter passagem de ar, né? E a mesma coisa. Então, por isso que essa estrutura, ela é anelada, né? Ela tem anelada e ela é feita de cartilagem, para que não colabe, para que o ar sempre passe e exista ali a movimentação, tá bom? Quem fala isso pra gente? Tutora Derix, 2019, página 453. Olha, ela é formada por esses semianéis de cartilagem que possuem as glândulas secretoras de muco e células epiteliais ciliadas. Então, existe os mucos sendo produzidos para que também não fiquem ressecados, porque o ar vai passando e vai fazendo o ressecamento, tá? Tranquilos aí? Vamos passar? Qual é a função dela? Conduzir o ar para os pulmões, é isso que ela vai fazer. Então, ela vai conduzir o ar para os pulmões pela lubrificação nos dois brônquios, né? Principais, que levam o ar aos pulmões direito e aos pulmões esquerdo. Tranquilos? Quem fala pra gente isso é Santos, página 85, tá bom? Vamos um pouquinho pensar no brônquio direito e no brônquio esquerdo? O que está acontecendo? Então, a traqueia, ela vai se dividir, ela vai se ramificar, né? O centro dela é chamada de carina, tá bom? E ela vai se ramificar até levar e caminhar nessa árvore brônquia para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. O direito é chamado de primário e o esquerdo também é chamado de primário. Então, a gente tem aí, o que vai se fazer diferente? O pulmão direito, ele se divide em 3 lobos. A gente pode dizer lobo superior, inferior e o médio. Mas o esquerdo, ele vai se dividir apenas em 2, superior e inferior. O que leva a isso, né? Leva por conta dos pulmões. Ele precisa de um espaço lá para acomodar os nossos pulmões, tá? Como a traqueia, os brônquios principais contêm anéis incompletos de cartilagens e são revestidos por epitélios da coluna ciliado, né? Ciliado. A gente pode dizer que é um pseudo-estratificado. Então, essa árvore brônquia, a gente pode dizer, isso daqui são os brônquios principais, traqueia, brônquios principais. Aí nós temos os brônquios lombares, os brônquios segmentados e os bronquíolos. Então, ele vai fazendo essa divisão. Pseudo-estratificado é que é algo estratificado, mas não é verdadeiro. Ele simula o verdadeiro, um pseudo, tá? Aí nós temos aí nessa estrutura também os vasos sanguíneos, pulmonares e vasos linfáticos, passando aí por entre eles, tá? Nós temos os nervos que entram e saem dos pulmões com os 2 bronquíolos, tá bom? O que vai acontecer? Essa região, ela precisa ser nutrida, essa região, ela precisa ser irrigada, né? Passa tecidos intersticiais lá, então, ela precisa compor todo esse conjunto para ser nutrido. Tranquilos? Quem fala isso pra gente? Tutora Derexo, 2019, na página 454. Olha, ao entrar os pulmões, os brônquios principais se dividem para formar brônquios lombares, secundários. Então, eu posso dizer que eu tenho os brônquios lombares, que eles são chamados de secundários, tá? Esses brônquios lombares são chamados de brônquios secundários, um para cada lobo do pulmão. Os brônquios lombares, eles continuam a seguir, né, formando os brônquios. Então, eles continuam e vão fazer os brônquios. Por isso que a gente fala assim, árvore brônquia, né? É por conta desses brônquios que estão aí ainda menores. Então, eles vão se ramificando, se tornando ainda menores e chamados de brônquios segmentados, que é os brônquios terciários. Então, eu tenho os brônquios primários, os brônquios secundários, que são os brônquios lombares, e os brônquios segmentados, que são chamados de brônquios terciários, tá?
Ele se divide muitas vezes, por fim, originando-se os bronquíolos. E os bronquíolos são ainda menores, são tecidos mais sensíveis, né? Porque lá nos bronquíolos, né, nos alvéolos ainda menores, é que vai acontecer a famosa hematose. Quem fala isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, na página 454. Olha, os bronquíolos, por sua vez, os bronquíolos, ó, ainda bem menores, se ramificam em tubos ainda menores, chamados aí de bronquíolos terminais. É aqui nessa pontinha que acontece aquela troca de nutrientes, tá? Como as vias respiratórias se assemelham-se a uma árvore com vários galhos, né, de cabeça para baixo, sua organização é conhecida como árvore branquial. Então, essa árvore, ela é chamada de árvore branquial, tá? Quem fala isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, na página 454, tá bom? Vamos continuar? Vamos falar dos pulmões, né? Os pulmões, eles são dois órgãos que a gente pode dizer cuneiformes, né? Esponjosos, tá? Eles situados na cavidade torácica, eles são separados, né? Um do outro. Quem separa eles? O coração. O coração vai fazer essa separação e por outra estrutura que é chamada de mediastino, tá? Essas estruturas que a gente vai encontrar pelo meio. A pleura. Quem é a pleura? Ela é uma túnica serosa, né, bilaminada, que envolve e protege cada pulmão. Então, essa pleura, ela vai fazer um revertimento, né, desse tecido pulmonar. Então, ela recobre todo o pulmão, a cavidade pleural. Aí que vem a história da gente dizer, tá com derrame pleural. Derrame pleural nada mais é do que o excesso de líquido que tem nessa cavidade de pleura, tá? Essa pleura aí, ela tem uma quantidade de líquido para que haja movimentação do pulmão, mas ela em excesso, ela se torna patológica. Tranquilo? Quem fala isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, na página 454. Olha, os pulmões, eles se estendem, né? Eles se estendem do diafragma, eu vou falar de baixo para cima, até acima da clavícula. Então, da região do diafragma, aqui na base, até aqui essa região da clavícula, eles estão juntapostos, né? As costelas, eles estão acomodados junto com as costelas, eles estão de forma protegidos pela costela, né? Então, a região que a gente pode dizer que está junto com a clavícula são os ápices pulmonares. Essa região aqui, ápice pulmonar, e aqui está próxima do diafragma, são as bases pulmonares, tá? A porção inferior, ela é larga de cada pulmão e é a base do pulmão. Ao passo que a porção superior estreita é o ápice do pulmão. Então, já falamos para vocês, essa regiãozinha aqui é o ápice, isso aqui é a nossa base do pulmão, tá? Quem fala isso pra gente é a doutora Derrickson, 2019, na página 454 a 455, tá? Um alvéolo é uma projeção caliciforme de um saco alveolar. Por isso que a gente vem com essa ideia de alvéolo, né? Alvéolo é porque ele parece assim um saquinho alveolar, né? Em sacos alveolares que circundam cada ducto alveolar. Ele parece mais, esses alvéolos, um cachinho de uva, né? Ele vai se ramificando e vai se formando esses cachos. As paredes dos alvéolos consistem basicamente de células alveolares, que a gente pode dizer de tipo 1, que elas são muito finas, né? São células epiteliais escamosas e são os principais sítios, né, de troca gasosa. A gente pode dizer sítios, é o principal lugar, a principal estrutura onde ocorre aí as trocas gasosas, tá? Quem fala isso pra gente é a doutora Derrickson, 2019, página 455, tá?
Vamos continuar? Vamos falar do tópico 2.2? Vamos falar do mecanismo da respiração, né? Como é que acontece esse mecanismo, tá? Olha, todo o processo de gases do corpo é denominado de respiração. Ocorre em 3 etapas, tá? Então, quando eu respiro, quando eu inspiro, vamos ver o que ocorre aqui. Primeira coisa que a gente tem, a ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar ou respiração é o fluxo do ar para dentro e para fora dos pulmões. A entrada e a saída do ar. Então, esse fluxo que a gente pode dizer que é essa entrada e saída do ar é chamado de ventilação ou chamado de respiração. Aí, por isso que vem a ideia, o paciente que está lá na UTI, é ventilação mecânica, e está sendo ajudado a levar o ar e retirar o ar do pulmão dele, tá? Respiração externa, nada mais é do que a troca de gases entre os espaços aéreos lá dos alvéolos, né? Os alvéolos pulmonares e o sangue nos capilares pulmonares. Aí, nesse processo que a gente pode dizer, o sangue capilar pulmonar, ele ganha o oxigênio, mas ele perde, né, o dióxido de carbono, o carbono, o CO2, né? Ele vai mandar para o ar, tá bom? A respiração interna. Respiração interna, olha, respiração interna. As nossas células respiram? Respiram. Então, a respiração interna é delas, tá? Então, respiração interna é a troca de gases entre o sangue dos capilares sistêmicos e as células teciduais, né? O sangue, ele vai perder, né? Ele perde esse oxigênio e recebe o CO2. Ao contrário, ele perde o CO2 e recebe o oxigênio, tá? Vamos fazer aí essa correção, tá bom? No interior das células, reações metabólicas que consomem o oxigênio, elas vão consumir, elas vão receber e liberam, né, o gás carbônico durante a produção de ATP. Isso daí são denominados de respiração celular. Quem fala isso pra gente é a tutora Derix 2019 na página 449, tá? Essa é uma ilustração e aí a gente tem que entender que na inspiração, inspirei, eu coloquei o ar para dentro dos pulmões. Eu enchi os pulmões de ar, tá? Isso foi no momento da inspiração. Eu estou levando oxigênio para o pulmão. E no momento da expiração, eu estou liberando o quê? O gás carbônico por meio. É isso que está acontecendo, tá? Então, constantemente, né, em segundo, milésimo de segundo, a gente vai fazendo esse processo até em repouso, tá bom? Vamos lá. Transporte de gases respiratório pelo sangue. É um tópico 2.3 do nosso material didático. Olha, o sangue, ele transporta gases entre os pulmões e os tecidos do corpo. Quando o oxigênio e o gás carbônicos entram no sangue, ocorrem determinadas reações químicas que ajudam aí no transporte de gases e nas trocas gasosas. Então, essa reação química, ela vai constantemente estar acontecendo, tá bom? O oxigênio não se dissolve facilmente na água. Portanto, apenas 1,5% do oxigênio sanguíneo se encontra dissolvido no plasma, que é um grande parte aquoso, né? Essa é uma parte líquida aquosa, tá? O oxigênio que chega aos alvéolos pulmonares passa para os capilares sanguíneos por difusão, tá? Simples, ele penetra nas hemácias e forma um plexo como hemoglobina, chamado, a gente vai chamar esse nome de oxohemoglobina. É isso que nós vamos estar falando. Em condições de repouso, uma pequena parcela de transporte do oxigênio
que é 3% mais ou menos, é realizada na forma dissolvida, mas durante o exercício físico, durante a atividade, quase a totalidade do oxigênio, ele chega ao tecido ligado à hemoglobina. Então, quando a pessoa se exercita, é muito mais fácil de chegar à hemoglobina, tá bom? Vamos lá. O sangue venoso, ele volta para os pulmões, ele leva, né? Ele carregando esse sangue, que ele é chamado de dióxido de carbono. O venoso, aquele sangue azulzinho que nós estudamos lá na outra aula, né? Ele leva esse sangue, que esse sangue está cheio de dióxido de carbono. Ele é também transportado, né? E ligado a essa hemoglobina, ele forma aí a carbohemoglobina, tá? Então, quando o sangue ele se junta, esse sangue que está com dióxido de carbono, se junta à hemoglobina, eles acabam formando essa carbohemoglobina, tá bom? E sendo levado aí, sendo encaminhado para os pulmões, para acontecer lá toda aquela troca gasosa, tá? Então, ao atingir os alvéolos, há uma troca. Né? O dióxido de carbono, ele é liberado para o meio, né? Passa por difusão para o interior dos alvéolos, sendo expelido, sendo mandado para fora, né? Porque um ser humano que está em ambiente que não consegue ter a troca de ar, ele acaba tendo os pulmões colabados, né? Fechados, tá bom? Em condições normais de repouso, cada 100 ml de sangue venoso contém equivale a 53 ml de carbono, né? De CO2 gasoso, que é transportado no sangue de 3 maneiras principais. Vamos lá ver. Olha, o CO2 ele é dissolvido, né? Em um menor percentual, aproximadamente 7%, é dissolvido no plasma sanguíneo. Ao chegar aí aos pulmões, ele se difunde ao ar alveolar e é exalado, quer dizer, ele é mandado embora, né? 2. Ligado ao aminoácido, né? Um percentual, né, um pouco maior, aproximadamente assim 23%, se combina com os grupos dos aminos, né? O grupo dos aminos, que é dos aminoácidos, tá? 3. Os íons bicarbonato. A maior percentual de CO2 é aproximadamente 70%, né? E transporta pelo plasma aí sanguíneo com os íons de bicarbonato. Quem dá essa referência pra gente é a tutora Derix, 2019, na página 463. Tranquilo? Aqui só é uma ilustração para a gente entender que tanto o sangue venoso, ele está levando, né, o sangue, né, com dióxido de carbono lá para os alvéolos, lá acontece a purificação, a troca gasosa e volta o sangue, né, todo purificado, cheio de oxigênio, de O2, levando para nutrir as nossas células, para trazer essa renovação, tá bom? Lá no tópico 3, nós vamos falar das patologias do sistema respiratório. Então, são algumas patologias, claro que tem uma infinidade de patologias que a gente pode dizer dentro do sistema respiratório, mas nós vamos falar de patologias mais específicas, as patologias mais comuns, aquela que a gente vê no dia a dia, tá bom? Olha. Dentro dessa patologia do sistema respiratório, nós vamos ter o envelhecimento e o sistema respiratório. Todos nós chegaremos ao envelhecer, né? Eu quero acreditar nisso. E todos vamos perdendo as células que iriam ficar renovadas, elas vão ficando mais velhinhas. E com isso, o nosso sistema também envelhece, tá? Então, conforme essa idade vai avançando, as vias respiratórias e os tecidos do trato respiratório, incluindo assim os alvéolos, né, eles se tornam de forma menos elásticas, eles se tornam mais rígidos, né, como a parede torácica. A gente vai perdendo um pouco essa mobilidade. Então, o resultado é a redução da capacidade respiratória, a redução dessa capacidade que a gente pode dizer pulmonar.
Então, o idoso, ele já não tem mais aquele vigor, né, de respirar, porque ele não tem mais a elasticidade que o jovem tem. Então, ele não corre mais, né, não anda mais tão mais rápido, por conta dessas, vamos dizer, dessas limitações, tá? Ele está mais suscetível a patologias, a desenvolver mais patologias ou mais doenças do trato respiratório. Olha, na verdade, ele vai dizer assim, a capacidade vital, a quantidade máxima de ar que é inspirada após uma inalação forçada. Isso daí ela reduz de 35, né, por volta aí dos 70 anos. Então, cai para uma redução de 35%, né, lá nos seus 70 anos. Isso aí a gente está falando de uma pessoa que não está acometida de nenhuma patologia. Estou falando de um envelhecimento para vocês, um envelhecimento que a gente pode dizer envelhecimento natural de um indivíduo, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derix, 2019, na página 470, tá bom? Aí nós temos aí, em razão dessas alterações, as pessoas idosas elas são mais suscetíveis a pneumonias, às bronquites, a efezemas pulmonares e doenças pulmonares em geral, tá bom? A tutora Derixo, que nos relata isso, 2019, na página 470, tá? Vamos falar de outra patologia do pulmão, que é a asma. Olha, ela é uma doença caracterizada pela inflamação crônica. A inflamação crônica, ela é aquela inflamação que leva um tempo, né, para se restaurar, para curar, tá bom? E às vezes até nem cura 100%, tá? Mas a hipersensibilidade a muitos estímulos e obstrução de vias respiratórias. Então, a asma, ela pode ser provocada por vários fatores. Ela até um fator antialérgico, né? Um fator bacteriano, um vírus, aí pode levar aí ao desenvolver, ao desencadear essa patologia que a gente pode dizer que é a asma, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derix, página 472, tá? Aí nós temos a DPLC. Prof, que nome feio é essa, né? Mas é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha, ele é um distúrbio respiratório, ele caracterizado pela obstrução crônica do fluxo do ar. Os principais tipos de DPLC são efezemas e a bronquite crônica, porque ela vai obstruindo, ela vai destruindo os alvéolos pulmonares. E com isso, com essa destruição, né, ele vai fazendo uma obstrução. E essa obstrução vai dificultando com que o indivíduo tenha uma boa respiração, ou que ele consiga respirar, tá bom? Tranquilos aí? Vamos passar mais um pouquinho? Vamos falar do efizema? Efizema pulmonar. Aí muitas vezes, ai, poxa, eu conheci alguém que desenvolveu efizema. E o que é isso, né, prof? O que é esse efizema? Olha, ele é um distúrbio caracterizado pela destruição da parede alveolares. Por isso que ela também é considerada como uma DPOC, tá? Então, olha, ela produz os espaços aéreos anormalmente, né? Grandes. Então, ela vai destruir e vai produzir, porque essa daqui são alvéolos, esse primeiro vermelhinho, normal. Com a destruição, ela vai tomando, vai causando danos naqueles espaços, né? Causando esses espaços maiores, né? E permanece cheio de ar durante a exalação. Então, o paciente ele até consegue inspirar, mas na hora de expirar, que é expulsar o ar dos pulmões, ele não vai conseguir, porque ele tem um espaço maior, né? Ali fica retido, assim, fica como se tivesse preso, a sensação era essa, tá bom? Vamos lá? Vamos passar mais um pouquinho? Vamos falar da bronquite crônica. E a bronquite, olha, bronquite crônica é assim, é algo que muitas pessoas desenvolveram ou têm, né, ou fica um pouquinho irritado, já desenvolve, tá? Ela é um distúrbio caracterizado pela secreção excessiva do muco. Então, bronquite crônica é aquela tosse produtiva que o indivíduo tem.
ele tosse, já está produzindo o famoso, a gente pode dizer o famoso catarro, né? Então, pelos brônquios, eles são mucos produzidos aí pelos brônquios, né? Ele acompanha a tosse, porque a tosse é para expulsar realmente aquilo que está dentro do pulmão. A inalação de substâncias irritantes provoca a inflamação crônica dos brônquios. Então, tem pessoas que vão trabalhar aí inalando química a vida inteira e que vão desenvolver a bronquite crônica, né? Por conta dessa inflamação, dessa inalação. Inalou, irrita, né? Irrita os pulmões e acaba causando esse muco. E esse muco ele é expelido através da tosse, tá bom? Tranquilos? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho, tá? Vamos avançar? Vamos falar do câncer do pulmão, de pulmão? Câncer de pulmão, ela é a principal causa de morte, tá? De câncer. Ela tem um índice muito alto, até porque anteriormente as pessoas, elas queimavam mais o lixo no quintal, e inalavam as fumaças, elas fumavam mais, hoje as pessoas já estão mais conscientes, né? Mas tudo isso eram fatores que contribuíam para que a pessoa acabasse desenvolvendo esse câncer, que é chamado de câncer de pulmões, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres. O câncer de pulmão, ele não vai ter preferência, ele não tem preferência por homem nem por mulher, tá? A época do diagnóstico do câncer de pulmão geralmente está, quando eles vão descobrir o diagnóstico de câncer, já está muitas vezes bem avançado. Porque ele pode também ser confundido com outras patologias, tá? Então, o câncer, ele é algo que deve ser bem pesquisado, tá bom? A maioria dos pacientes com câncer de pulmão morre no primeiro ano do diagnóstico. A taxa geral de sobrevivência é de 10 a 15%. Por que elas morrem? Porque muitas vezes o câncer de pulmão, como ele faz a hematose, né, que é fazer, né, aquela troca de filtros gasosos, ela acaba levando, ele está diretamente ligado à corrente sanguínea, acaba fazendo metástases. Essa metástase muitas vezes vai para o sangue, para a corrente sanguínea, e acaba contaminando, avançando, fazendo com que o paciente não sobreviva, tá? É por isso que a taxa de sobrevivência ela só chega de 10 a 15% quando se descobre aí um câncer de pulmão, tá bom? Quem fala isso pra gente, tutora Derix, 2019, na página 472, tá bom? Vamos pensar nos sintomas que essa patologia pode trazer? Então, os sintomas do câncer de pulmão pode incluir, a gente pode dizer tosse seca, né? Essa tosse crônica que a gente pode dizer, é uma tosse, escarro com sangue, né? Do trato respiratório, chiado no peito, né? Mas aquele chiado que não para nunca, a falta de ar, dor torácica, rouquidão, dificuldade para engolir. Isso tudo, todos esses sintomas, eles vão depender da onde esse nódulo, esse câncer se alojou, né? Se ele está próximo ao brônquio, se ele está mais longe, né? Aonde é que ele se alojou? Para poder dar todas essas características da patologia, tá bom? Ele ainda tem mais. O paciente perde peso, né? Que a gente fala anorexia, a fadiga é aquilo, né? Não posso fazer alguma coisa que eu já estou muito cansado. Então, isso é a fadiga. Dor nos ossos, a confusão mental, problemas de equilíbrio, dor de cabeça, anemia, baixa contagem de plaqueta, né? No sangue e, assim, icterícias, né? Aquele paciente que todo tempo parece que está com anemia, tem essas características. Então, isso é característico aí do câncer de pulmão. Claro que é um conjunto e esse paciente ele precisa ser avaliado pelo médico, fazer biópsia e tudo para poder ter certeza que realmente é um câncer de pulmão, tá? Quem fala isso pra gente é a tutora Derix, 2019, na página 472, tá bom? Olha, a pneumonia ou pneumotite, né?
pneumonite, a gente pode dizer. Então, tem dois nomezinhos. A pneumonia ela é muito comum, principalmente nas crianças e nos idosos. E o que é a pneumonia? Ela é uma infecção ou uma inflamação aguda dos alvéolos e ela é uma causa infecciosa, mais comum, a gente pode dizer, no norte, tanto dos Estados Unidos, quanto no norte do Brasil, tá? E aí, aproximadamente 4 milhões de casos por ano. Pneumonia é uma doença que muitos desenvolvem, principalmente no período, a gente pode falar do inverno, tá? Ela é uma inflamação aí dos alvéolos pulmonares, tá bom? E aí nós vamos passar mais um pouquinho, vamos falar da TB. Quem é a TB? A famosa tuberculose. É o Mycobacterium tuberculosis, né? Ele é uma doença infecciosa, ela é causada por um vírus. Esse vírus, ele é transmissível, né? E afeta principalmente ou frequentemente os pulmões. A gente pode dizer os pulmões, são os pulmões, as pleuras também, né? Ele é destruidor, ele é devastador, ele vai fazendo aí uma devastação nos pulmões, tá? Claro que o paciente ele vai ter seus sintomas específicos, mas pode incluir outra parte do corpo. Quando a TB ou a tuberculose, ela está muito avançada, ela pode acometer outras estruturas, como as articulações, né, como outros órgãos do corpo. Então, ela pode se migrar, tá? Em muitas pessoas, os sintomas são a fadiga, perca de peso, letalgia, anorexia, febre no estado avançado, sudorese noturna. O que é isso, prof? É aquele paciente que das 6 horas da tarde ele já começa a suar, né? Essa sudorese. Tá dormindo, tá frio, ele tá suando. Então, isso é sudorese, né? Tosse, a dispneia, dor torácica e o escarro com sangue, né? Esse escarro com sangue, às vezes, é tão forte que o paciente ele não só escarra, mas ele também começa a vomitar o sangue, né? Que é chamado de hemoptise, né? Só se desenvolve quando a doença ela está muito avançada, no estágio muito avançado. É que o paciente vai se encontrar nessa situação, tá bom? Quem fala isso pra gente é a tutora Derix, 2019, na página 472, a página 473, tá? Coriza, a gente vai falar das corizas, influenza sazonal e gripe, né? Aí a gente pode dizer centenas de vírus e o vírus é mutante, por isso que aí você não entende, diz assim, esse ano tomei vacina, ano que vem tem que tomar de novo, porque eles vão atualizando a vacina, porque o vírus, ele é um vírus mutante, então ele vai se mutando, se adaptando aí ao ambiente, tá? Então, olha só, centenas de vírus, eles provocam essa coriza, esse resfriado, né, que a gente fala comum, mas um grupo de vírus chamado rinovírus é responsável aí por provavelmente 40% de todo resfriado nos adultos, tá bom? Eu tive esse ano que passou também tive, mas é porque o vírus ele é mutante, tá? Sintomas típicos incluem, o que inclui? Espirro, secreção nasal, né, excessiva tosse seca e congestão. O resfriado comum sem complicações geralmente não é acompanhado de febre. Geralmente esses resfriados mais simples, a gente pode dizer que eles não são tão febril, mas o mais forte ele acompanha assim a febre, tá? Complicações incluem ainda paciente que desenvolve a sinusite, que é lá aquelas secreções que ficam nos seios nasais, asma, as bronquites, otites e laringites. Então, as investigações elas podem ser recentes e indicam associações entre o estresse emocional e o resfriado comum. Então, se você tem um estresse, o estresse emocional, ela ajuda a baixar a tua imunidade, tu assim ficar suscetível ou ficar vulnerável ao vírus que está no ar e acaba desenvolvendo essas complicações, tá? Quem fala isso pra gente? Tutora Derix, 2019, na página 473. A influenza sazonal, que é chamada de gripe, também é provocada por um vírus, tá? Seus sintomas incluem o quê? Calafrios, febres e geralmente acima de 39 graus, tá? Cefaleias
e dores musculares. Isso daí são as influências sazonais, que é só por um período que ela ocorre, um período do ano, né, que se eleva. Quem fala isso pra gente? Doutora Derix, 2019, na página 473, tá bom? A gripe, influenza, mas aqui especificamente a gente vai falar da H1N1, tá? Ela é também conhecida como a gripe suína. É um tipo de gripe provocada por um vírus novo, né? Chamado aí de influenza H1N1. Claro que ela é mais severa, ela traz aí um dano maior para o nosso paciente. Então, a maioria dos indivíduos infectados com o vírus, ele apresenta doença branda e se recupera aí durante um tratamento médico. Prof, existe um remédio específico para a gripe? Não, existe remédios específicos para os sintomas gripais, tá? Então, quem fala isso pra gente? Doutora Derix, 2019, na página 473, tá bom? Vamos falar da Covid, olha só, tá assim, em alta, não esquecemos da Covid, alguns estados foram liberados, outros não, né? Ainda estamos em fase de adaptação. Covid é algo novo, é uma doença nova, né? Que veio aí surpreender todos, né? E aí, ela é também conhecida como coronavírus. E ela é um tipo de gripe provocada por um vírus novo, tá? Ainda de forma desconhecida e com alto poder de expansão em pouco tempo. Então, ela trouxe aí uma devastação. Foram muitas pessoas acometidas, pessoas que não resistiram. Então, tem que tomar toda a precaução, todo o cuidado que a gente pode dizer. Podemos comentar a higiene das mãos, né? Aí a máscara, uso não contato direto um com o outro, tá bom? Então, esse vírus, ele vai se difundir da mesma forma que a gripe sazonal, de pessoa para pessoa, pela tosse, pelos espirros e pelo toque com os objetos infectados. E em seguida, tocando, né, a boca ou o nariz. Então, o vírus, ele salta, ele vem, sai pulando de um para o outro? Não, ele não faz dessa forma. Ela faz da forma que é material infectado. Tá com vírus, passou a mão na boca, infectou, tocou naquele local, a outra pessoa foi lá e tocou também, levou a mão no nariz ou na boca, vai ficar infectado do mesmo jeito, tá? Então, o novo coronavírus, né, ele é diferente dos vírus da gripe mais comum e ainda não possui uma vacina preventiva, ainda não existe uma vacina. Eles estão trabalhando as medicações para combater os sintomas, que são os sintomas mais fortes, que são os sintomas mais agressivos, né, das pessoas, mas nós mesmos devemos nos prevenir, né, tomando as medidas adequadas, tá bom? Vamos continuar? Vamos falar do edema pulmonar. Né? O edema pulmonar, estou falando para vocês que se eu falo de edema, eu estou falando de um inchaço, eu estou falando de uma quantidade de líquido que se acumulou naquela região, tá? Então, ele é um acúmulo anormal de líquido aí no tecido intersticial, no espaço intersticial dos alvéolos dos pulmões, tá? Então, lá a gente pode dizer edema pulmonar, lá na cavidade pleural, lá dentro dos pulmões, a gente tem uma quantidade de líquido suficiente só para que o pulmão ele consiga fazer a sua movimentação. Mas quando esse líquido se eleva muito, ele vai ter uma consequência, e essa consequência é chamada, essa patologia é chamada de edema pulmonar, tá bom? Os sintomas mais comuns é a respiração dolorosa ou forçada, aquele paciente que fica forçando para respirar. Outros inclui o quê? O inchaço, a frequência respiratória rápida, a inquietação. O paciente tem uma sensação de ficar sufocado, né? Ele tem cianose, palidez, sudorese excessiva, porque é muito difícil respirar se tem líquido dentro do pulmão, tá bom? Quem fala isso pra gente é a doutora Derix, 2019, na página 473.
tá? O edema, ele pode surgir com o aumento na permeabilidade, nos capilares pulmonares, que é de uma origem pulmonar, ou um aumento da pressão capilar pulmonar. A pressão decorre da insuficiência cardíaca. Ela também pode decorrer dessa insuficiência cardíaca, tá? Congestiva, que é uma origem cardíaca. Tem pacientes que desenvolvem algumas patologias cardiológicas, como cardiomegalia, que podem sim desenvolver aí, dar consequências a outras patologias. E o edema pulmonar é uma dessas patologias, tá? Tudo bem? Tranquilos? Gente, a nossa aula sobre sistema respiratório fica até aqui. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado, tá bom? Complementem os nossos estudos, vendo as nossas apostilas, o nosso material didático da plataforma, tudo bem? E até a próxima aí, se Deus quiser.